Moisés está morto. O maior líder de Israel se foi. Agora, um homem comum encara um rio mortal. Do outro lado, guerreiros gigantes e uma fortaleza impenetrável esperam por ele. O fracasso aqui significa a morte de uma nação inteira. Como um exército de ex-escravos conquistou a terra mais vigiada do mundo antigo, a resposta não está em espadas ou escudos. Neste vídeo, você vai descobrir o segredo oculto de Josué. A estratégia ignorada que fez muralhas caírem, rios pararem e o próprio sol congelar no céu. O ano é incerto, mas a tensão é real. Israel acampa nas margens perigosas do Rio Jordão. 40 anos vagando pelo deserto hostil. Uma geração inteira morreu na areia escaldante. Agora Josué assume o comando. Ele não abriu o Mar Vermelho com um cajado, não falou com Deus numa sarça em chamas, mas recebe uma ordem divina direta e chocante. Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Por que Deus precisou repetir isso com tanta urgência? Porque o medo de Josué era real e a missão era humanamente impossível. Mas a vitória não começaria forjando armas afiadas. O segredo absoluto estava na mente de Josué. Deus ordenou que ele meditasse na lei dia e noite. Antes de conquistar a terra, Josué precisava conquistar a sua própria mente. Você já percebeu que as maiores batalhas começam dentro da nossa cabeça? Comenta aqui embaixo. Você já esteve diante de um obstáculo tão grande que parecia impossível dar o próximo passo? Jericó era uma anomalia arquitetônica militar. Arqueólogos revelam que suas muralhas duplas tinham metros de espessura. Josué envia 2 espiões nas sombras da noite. Eles precisam desesperadamente de informações vitais, mas são quase descobertos pelos guardas imediatamente. A morte era uma certeza absoluta, até que uma mulher improvável muda o destino da nação. Seu nome é Raabe, uma mulher de reputação sombria e questionável. O mundo a desprezava e a julgava diariamente, mas ela esconde os espiões no seu telhado. Ela confessa que a cidade inteira está aterrorizada pelo Deus de Israel. Em troca da proteção, pede apenas que sua família seja salva. Os espiões deixam um sinal, um fio de lã escarlate pendurado na janela, o mesmo vermelho que salvaria sua família. Uma imagem poderosa do sangue que nos cobre e nos salva. Deus usa exatamente quem a sociedade descartou para realizar seus maiores planos. Quando foi a última vez que você se sentiu descartado? O fio vermelho de Raabe mostra que a sua história ainda não terminou. O Rio Jordão estava no auge da sua cheia. As águas transbordavam violentamente, destruindo tudo pela frente. Cruzar com idosos e crianças seria suicídio coletivo. A lógica exigia esperar, mas a ordem de Deus exigia avanço imediato. Os sacerdotes levantam a pesada arca da aliança e caminham em direção às águas mortais. A instrução divina era perigosa e ilógica. As águas só parariam depois que eles pisassem no rio. A verdadeira fé sempre exige o primeiro passo cego. No instante em que os pés descalços dos sacerdotes tocam a correnteza furiosa, a água para completamente quilômetros acima. O leito do rio seca como poeira. Todo o povo de Israel atravessa em segurança absoluta. O impossível sempre acontece quando obedecemos no meio do caos. Você está esperando Deus agir para dar o primeiro passo? A história prova que o rio só abre após o passo. Do outro lado, a colossal fortaleza de Jericó bloqueia totalmente o avanço. Josué recebe a estratégia militar mais insana da história. Nada de cerco de fome. A ordem absurda era marchar em silêncio absoluto ao redor da cidade. Por 6 dias seguidos, apenas passos tensos ecoavam no pó. Imagine a tensão psicológica crescendo a cada amanhecer. O deboche constante dos inimigos nas muralhas imensas. Mas no 7º dia a ordem muda radicalmente. Eles marcham 7 vezes ao redor. Os sacerdotes tocam as trombetas com força total. Josué grita a ordem final com fúria sagrada. O povo grita. O chão treme de forma violenta. As imensas muralhas de Jericó desabam sobre si mesmas.
Evidências arqueológicas impressionantes mostram muros literalmente caídos para fora. Eles não venceram pela força bruta, venceram pela obediência extrema e irracional. Que muralha gigantesca bloqueia o seu futuro hoje? O mesmo poder que derrubou Jericó está lutando por você. Mas a arrogância estava prestes a corroer Israel de dentro. A vitória sempre cega os corações mais fortes. Israel estava embriagado pelo triunfo em Jericó. O próximo alvo era Ai, uma cidade minúscula e aparentemente fraca. Tão pequena que Josué envia apenas uma fração dos homens. Era para ser rápido e fácil, mas a emboscada foi brutal. Os soldados israelitas fogem em desespero. Josué cai com o rosto na poeira humilhante. Como o Deus invencível permitiu uma tragédia assim? A resposta do Senhor congela a alma do general. Havia pecado oculto no acampamento. Um homem roubou tesouros amaldiçoados de Jericó. A desobediência secreta de um único homem paralisou um exército inteiro. O pecado oculto sempre tem consequências públicas e devastadoras. O homem culpado é julgado. A pureza de Israel é restaurada. Ai é reduzida a cinzas. O pior inimigo não era a espada dos adversários. O inimigo fatal era a corrupção interna e silenciosa. O terror se espalha por toda a região de Canaã. Reis inimigos formam alianças para aniquilar Israel. Batalha após batalha, Josué avança sem recuar. Mas o momento mais perturbador ocorre em Gibeão. O exército inimigo foge sob uma tempestade mortal. Pedras de granizo esmagam os soldados adversários. A noite escura se aproxima e salvaria os reis da destruição total. Josué levanta os olhos para o céu e faz uma oração cientificamente impossível. Ele ordena que o sol e a lua parem, e a engrenagem do universo obedece ao homem. O sol congela no meio do céu. Um fenômeno cósmico inexplicável registrado nos textos antigos. A vitória é total. A terra prometida é conquistada e dividida entre as tribos. 4 gerações de escravidão terminam neste triunfo épico. O tempo de Deus é um mistério cirúrgico e perfeito. O tempo consumiu a força física do líder. O grande guerreiro envelheceu coberto de honra e cicatrizes. Josué tem agora 110 anos. Ele reúne todas as tribos em Siquém. A multidão o observa em silêncio reverente. Este é o último suspiro de um gigante da fé. Ele reconta as maravilhas já passadas e percebe que o conforto da vitória traz apatia. A apatia espiritual destrói as nações de forma silenciosa. Ele lança então um ultimato brutal ao coração do povo. Escolhei hoje a quem servireis. Ele corta qualquer ilusão de meio termo e entrega a frase que ecoará pela eternidade. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Não foi uma sugestão, foi um grito de guerra espiritual e definitivo. O povo entra em prantos. Eles juram lealdade ao Deus de Israel. Uma única vida totalmente rendida mudou o destino de milhões. O seu legado está sendo escrito agora mesmo. Josué nos ensina que promessas divinas exigem ação humana. O rio só abre quando você pisa. A muralha só cai quando você obedece. A terra só é sua quando você luta por ela. Pare de esperar as condições perfeitas para agir. Assuma a liderança da sua própria história hoje. Se este vídeo despertou a sua coragem, compartilhe agora com alguém que precisa avançar. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. E comenta abaixo, qual é a maior batalha espiritual que você está enfrentando agora? A sua jornada rumo à promessa começa exatamente hoje.